Hoje a gente vai fazer um city tour por Aracaju. Porque é um enriquecimento de conhecimento do lugar que a gente está passando muito bom. Então esse roteiro que foi todo integrado, é tudo muito pertinho, a gente conseguiu fazer andando. Hoje a gente está aqui na Orla Pôr do Sol, aqui em Aracaju. Estava tendo a apresentação ao vivo da morte e ressurreição de Cristo, porque era Páscoa, né? Hoje nós viemos aqui em São Cristóvão, que é a primeira cidade. É a primeira capital de Sergipe. Ai, parece que ele tá com o olho fechado, olha. Ai, tadinho. Finalmente chegamos em Aracaju, cansados e mortos depois de chegar de Morro de São Paulo. Ai. Eu amo Aracaju. Pra refrescar sua memória, eu vou te dar uma dose de lembrança. E como é de costume, né, nos lugares que a gente passa, nos primeiros dias a gente sempre vai conhecendo a orla, ver o lugar que a gente tá, o bairro e tudo mais. E nesse lugar a gente ficou no bairro de Atalaia, que é a principal praia de Aracaju. E passamos nesse lugar, que é uma agência de turismo, mas que essa agência de turismo ela é bem estruturada. Tem umas casinhas com algumas coisas bem típicas da região. Depois de lá, nós fomos direto na feirinha do turista, que fica na orla também do Atalaia, bem no finalzinho dela. Lá é bem legal, tem algumas coisas de souvenir, roupa, bastante coisas diferentes assim pra comprar. Tem show de vez em quando que acontece, tem restaurante. Então, se estiver andando ali pela praia do Atalaia ou pela orla, que é gigantesca. Gente, alguém poderia me falar como que eles botam o caranguejo aqui dentro dessa garrafa? Não precisa, eu falo. Fala, então. Tá vendo essa amarração aqui? Uhum. Eles cortam a garrafa e colam isso aqui por cima. Mentira! Pra não aparecer Onde tu viu o isso? corte da garrafa. Não, duvido, gente. Poder Vê se da tá verdade isso aí. inteligência. A gente entrou na praia, né? E lá a extensão da areia é gigantesca. Então a gente nunca viu uma praia com uma extensão de areia tão grande. A gente até passando de ônibus parecia que não acabava a praia. Hoje a gente vai fazer um city tour por Aracaju e a gente começou pelo Museu da Gente Sergipana. Uma exposição muito legal, né? Muita coisa para conhecer. Muita coisa interessante também, por exemplo, a carta que foi enviada ao espaço, que foi escrita por uma sergipana. Tem bastante arte, tem literatura de cordel, tem mostrando como é o espaço sertanejo aqui do interior de Sergipe. Faz uma imersão dentro de um barquinho com imagens ou com vídeos imersivos, assim, que tu se sente até meio tonto de entrar no barquinho. Aí eu fiquei meio tonto. É bom também um lugar que tem bebedouro, banheiro, também é interessante para fazer uma parada. Tem um restaurante aqui dentro que os preços são, acho que justos, assim. Só que a gente é liso, então a gente não vai. Mas eu queria muito conhecer, porque além de ajudar, né, tipo, fomentar e dar reconhecimento, tem uns pratos muito bonitos. Nossa, uma costela no bafo que eu vi que eu Já queria. comeu, a gente comeu em João Pessoa, Recife, a gente comeu uma costela no bafo. É, e aí a gente tava falando com uma moça que era guia aqui dentro também, em uma das salas, e ela tava falando que o Sergipe não tem uma comida específica típica, mas tem elementos nordestinos no geral, comidas que se comem no resto do Brasil, só que formas de fazer sergipana. Então, por exemplo, a gente viu maniçoba, que é do Pará, mas tem o jeito sergipano, que é um pouco diferente. Querendo ou não, é uma comida típica indígena, né? Isso, que lá também tinha indígena e aqui também, então faz sentido. Tal como outros pratos, como por exemplo carne frita, né, que a gente viu. Um lombo que tem... Ah, isso foi aquela parte que a gente fez a imersão, né? É, que também teve tipo um jogo bem legal também. E a gente fez junto, na mesma hora que uma excursão de crianças, né? Então, assim, tem bastante parte interativa, tem uma parte de amarelinha, de peão, então acho que isso também é bem legal para quando vier com criança, é um bom espaço para criança vir. É um museu bem informativo, assim, tem bastante pessoas para te atender, tirar dúvidas se tu quiseres. Qual parte do museu tu gostou mais? Não sei. Acho que a parte lá da menina explicando sobre a ida pro espaço da cartinha, eu acho que foi mais interessante pra mim. Porque tu coloca um fone, aí tem... É um poema? Um cordel? É um cordel, Um cordel que vai explicando como é que foi e tal. É a neta e o avô que estão fazendo o cordel dessa explicação. Sim, da muito cartinha que foi pro bonitinho, espaço. né? É bem bonito. E aqui também é um espaço bastante acessível, a gente tem elevador, para pessoas que têm pouca mobilidade é bom, também tem para pessoas que têm deficiência auditiva. Só não vi nada para deficiência visual.
mas auditiva sim. Isso é muito importante também de ter nos museus, né? E pelo que eu pesquisei, esse aqui é o museu mais completo, maior, assim, de Aracaju. Eu acho que a minha parte preferida, que eu pensei melhor aqui, foi a parte da Mediateca, que é uma parte que tinha... Era uma biblioteca, mas também tinha tablets com mídia. E nela a gente conseguiu ver várias festas tradicionais daqui de Sergipe, que a gente não fazia nem ideia, né? Nossa, muito legal. E é muita coisa, assim, é bastante interessante de ver essa mediateca, porque tu consegue ter um parâmetro melhor do que quais são as festas típicas. Não é típicas não, né? Festas tradicionais, eu acho, aqui de Sergipe. Muito interessante de ser visto, eu acho que vale muito a pena. E lá também tem um mapa histórico de Sergipe, que tu pode ver aí em ordem cronológica, os acontecimentos históricos que aconteceu tanto no estado quanto na capital. É bastante interessante também de dar uma olhada. Tipo a morte de Lampião e Maria Bonita. Construção de museus, parte histórica mesmo, assim, de governadores, essas coisas assim, que é de Aracaju, mas Sergipe também no geral, muito legal, muito bacana de conhecer, né? Depois de lá tem também o jogo de amarelinha que a Gisanda jogou. Sim. E o peão que o Diogo tentou, mas não conseguiu. E também tem uns quadradinhos assim, que tem algumas amostras e explicações sobre alguns ícones históricos aqui de Sergipe e também do Nordeste como um todo, né? Antes da gente vir aqui no museu, eu tinha pesquisado e não tinha encontrado comidas típicas. E aí, a única coisa que eu tinha encontrado era o aracatu, que é um tipo de caranguejo, que eu tô com muita vontade de provar. Eu não lembro de ter comido caranguejo na minha vida. Eu lembro que eu já comi, mas eu não lembro mais do gosto, nem nada. Não é costume da gente comer, né? Então, tô com muita vontade de provar aracatu. Espero que a gente prove ainda, antes de ir embora. E talvez o amendoim cozido. Legal. Tem muita coisa de comida típica aqui. Tipo, a gente conversando com as pessoas que são daqui, não explicavam muito o que tem de bom pra comer. Mas vindo aqui nesse museu, a gente consegue ter um parâmetro melhor do que é daqui e o que não é. Sim. E o que veio de fora também, o que é indígena, porque também é uma cultura bastante forte aqui. Interessante de ser visitado. E aqui na frente do museu tem algumas esculturas bastante interessantes de ser visto também, que a gente encontra até mesmo dentro do museu, a explicação das festividades e tudo mais. E é legal de ser visto, é bem bonito, bem córrego do rio. Não. É bem de frente do rio, É de frente pro museu e bem na entradinha assim desse rio, deve ser um rio, um lago, né? O que será que é isso? Acho que é rio. Não é? Enfim. Muito bonito também, elas são bem grandes, assim, de ser visto. Que, como já tá aqui na frente, vale a pena dar uma espiadinha, né? E tem um ponto de ônibus bem aqui na frente também. Então, caso você queira, dá pra vir de ônibus. Tranquilo. Então, vamos conferir os outros agora, que a gente vai continuar no nosso city tour, né? Gente, paramos aqui no Palácio do Governo, que é do Olímpio, né? Cara, incrível, principalmente pelo nosso condutor, que foi o Gabriel, que, nossa, um conhecimento absurdo, tirava nossas dúvidas e nós somos muito curiosos, então a gente perguntava muita coisa também. Coitado, bichinho, acho que a gente ficou uma hora lá dentro fazendo essa visitação guiada, que é um palácio do governo que antigamente servia para os governadores, né? Na parte de baixo, agora tem bastante exposição, tem até um auditório que estava tendo reuniões aqui de prefeitos, né, que ele falou. Tem uma pintura incrível, linda. Tristeza, não pode filmar. Não pode gravar. Não pode gravar, isso é a maior tristeza, porque tem uma pintura lindíssima, que é de um sergipano, que imitou, assim, fez uma releitura, né, com a arte sergipana, com os elementos sergipanos, de uma pintura italiana que tem no segundo andar, no andar superior. Sim. Só que a dele é muito mais linda e, nossa, eu fiquei apaixonadíssima. Fora outras pinturas e esculturas que a gente viu, mas principalmente pinturas da Rosa Faria. E qual é o nome do outro? Félix Cardoso, eu acho. Que também é um grande pintor sergipano, que eu não conhecia, né? E muito conhecido internacionalmente também. Pois é, não conhecia, mas assim, uns trabalhos lindos, que retratam também muito daqui, da cultura e da história, né, de Sergipe, de Aracaju também, como um todo, aqui nessa praça que a gente tá, que é histórica. E por falar nisso, a gente tá na frente do palácio. E Aracaju a gente descobriu que significa o quê, Bê? Aracaju significa Cajueiro dos Papagaios. Pô, coisa mais linda, eu acho, para um significado de uma cidade. E a gente descobriu também que aqui não foi a primeira capital. A primeira capital foi São Cristóvão, que é uma cidade aqui agora, vizinha, né? Uma cidade vizinha, foi lá a primeira capital e acabou se tornando, Aracaju acabou se tornando a segunda capital.
de Sergipe, pelo fato de ter portos e tudo mais, acomodar. E, caraca, era tanta coisa históricas assim que a gente aprendeu aqui com essa visitação guiada, porque é um enriquecimento de conhecimento do lugar que a gente está passando muito bom. A gente recomenda demais vocês virem visitar esse palácio Olímpio. Eu vou botar o nome aí, Olímpio alguma coisa. É gratuito, uma visita guiada, assim, com um conhecimento absurdo do rapaz que, pelo menos o que guiou a gente, nossa, assim, maravilhoso, maravilhoso. Dura em torno de 40 minutos, mas vale muito a pena, então a gente recomenda demais. Sim, e assim, a gente veio andando ali do museu da gente sergipana, coisa de 8, 10 minutos no máximo. Então, assim, vale muito a pena incluir no roteiro. A gente viu aquela maquete gigante também, né? Que inclusive uma maquete da cidade. Vamos fazer o tour virtual, né, pelo site deles. Mas, pessoalmente, é muito, muito melhor, muito mais legal. Ele acendendo as luzinhas e tudo, né? A maquete, assim, dá pra... Ela tem algumas luzes dentro dos lugares, assim, tipo o palácio, ele acende por dentro e tudo mais. Parece que ele tá ligado às luzes acesas por dentro. Também tem algumas figuras históricas, né, também de prefeito. Aqui, Aracaju foi a primeira prefeita do Brasil, a gente descobriu aqui. A primeira mulher prefeita do Brasil foi de Sergipe. Que legal, né, cara? Maneiro. Muito legal. E a gente vai aprendendo, assim, nossa, um conhecimento riquíssimo, né? E eu não sabia, mas Sergipe era anexada à Bahia, antigamente, né? Aí depois teve o processo de independência e tudo mais. Dessa informação eu não sabia, achei interessante também. Sim. E é isso, a gente vai pro nosso próximo destino, que é comer! Será? Bora ver. Depois de encher o bucho com um monte de salgadinho de R$2, a gente foi na Catedral Metropolitana de Aracaju, que fica ali no centro. Então esse roteiro que foi todo integrado, é tudo muito pertinho, a gente conseguiu fazer andando. Ela é muito bonita por dentro. E a gente também foi visitar os mercados municipais. Tem o Antônio Franco e tem ali do ladinho também outro, que eu não recordo o nome. Mas são bem diferentes um do outro. Um é mais focado em artesanato, souvenir, em lembrancinhas para comprar e levar. E o outro mais focado em feira mesmo. Então vende comida, vende o amendoim cozido que vocês estão vendo eu comendo. Foi a primeira vez que eu comi e eu fiquei muito impressionada com o gosto, porque é totalmente diferente daqueles industrializados que a gente compra no mercado. Foi uma experiência bem interessante. Acho que também as frutas e verduras eram muito mais baratas do que o mercado, então vale a pena fazer as compras lá, caso você vá ficar em Airbnb ou então em um hostel que você consiga cozinhar. Esse trecho são dos macaquinhos, que nesse hostel que a gente tava, os funcionários alimentavam, mas a gente queria salientar para vocês que é errado fazer isso, porque eles são animais selvagens, silvestres, eles têm que se alimentar da natureza, porque se eles vierem muito perto da gente, a gente alimentando, eles podem morder a gente e causar raiva, além de nós termos o vírus da herpes e podemos passar para eles, e eles não têm os anticorpos necessários para combater, então a gente também pode matar eles são um risco pra gente e nós somos pra eles, então não alimentem os animaizinhos silvestres, tá bom? Hoje a gente tá aqui na Orla Pôr do Sol, aqui em Aracaju. A gente tentou chegar no pôr do sol, só que chegamos muito tarde. Já se pôs, mas tá lindo, né? O ônibus dá muita volta, como a gente veio de busão, então deu muita volta e demorou pra cacete. Mas o sol tá lindo ainda. E a gente quase se perde. Porque tava errado o mapa. Movit tava errado. O Movit, na verdade. A gente seguiu pelo Google Maps depois que a gente percebeu, né? Então a dica é ver nos dois mapas. Pesquisar primeiro no Maps e depois no Movit. Aí comparar os dois pra ver se o local tá certo. E ter também uma boa pessoa que sabe ler mapa e sabe mexer nessas coisas, né? Porque eu que vi primeiro fiz tudo errado. Mas olha, é bonito aqui, ó. O pessoal tá fazendo stand-up paddle ali. Aqui tem lancha também, ó. Provavelmente deve ter passeios já aqui. deixou todo mundo tonto, vai devagar. Provavelmente tem muito passeio aqui, porque tem um catamarã ali, ó, que parece bastante turístico. A gente vai dar um rolê por aqui e vocês vão ficar com a imagem agora. Quando a gente foi pra Orla Pôr do Sol, a gente não sabia que tava tendo um evento. Era um festival que tinha acabado de se iniciar e a gente chegou no início desse festival. Tipo, a abertura do festival começou hoje, no dia que a gente tava lá. Aí tava tendo um show ao vivo muito bacana, essa banda maravilhosa. Eu vou deixar um trecho deles tocando. Apesar da Orla Pôr do Sol ser muito bonita, ela é muito curtinha, então não tem muita coisa assim que dá pra fazer assim. Tipo, não tem uma feirinha, tem um restaurante que fica num espaço mais estruturado. Os restaurantes que tem lá, eles ficavam na orla, eram bonitos e tal, mas não tinha vários restaurantes, saca? Aí a gente ficou por lá, tomou uma cerveja, comeu um bolo podre, comemos
Nem sei o que mais a gente comeu, mas foi muito gostoso esse dia que a gente tava lá no Orla Pôr do Sol. No dia seguinte, a gente foi na praia vender joias e a praia tava lotada, era uma manhã de sábado. E de noite, a gente aproveitou para andar pela orla e conhecer alguns restaurantes, algumas coisas que estavam acontecendo na cidade. A gente passou pelo monumento, que é o principal monumento de Aracaju, que são esses arcos. Também tem alguns restaurantes bastante estruturados na orla que vale a pena visitar. Tem churrascaria, tem pizzaria, tem rodízio, é muito bom. Também nessa mesma orla tem o Projeto Tamar, é R$40 a inteira e 20 a meia. Então essa é uma dica para vocês visitarem também. E nesse dia tava se iniciando o evento de Páscoa lá em Aracaju. Então a gente foi eu, a Lisandra e a nossa amiga Alda, que a gente fez amizade lá no hostel. A gente foi conhecer o evento, o que tava acontecendo, o que tava rolando. E tava tendo a apresentação ao vivo da morte e ressurreição de Cristo, porque era Páscoa, né? Tinha uns espaços instagramáveis muito bacana, que valia a pena parar, tirar foto, com os próprios atores também, muito legal. Tinha uma roda gigante que era gratuito, mas tava uma fila gigantesca, a gente não ficou disposto a entrar. Tinha muitas opções de brinquedo para criança, então valia muito a pena ir em família para conhecer. E o grande charme desses eventos foram os espaços instagramáveis, uma árvore que tava toda bem enfeitada, então foi muito bom essa noite. Aí você foi um café, olha, vai lá. Astricuca. Olha ali. Hoje nós viemos aqui em São Cristóvão, que é a primeira cidade. É a primeira capital de Sergipe. Cidade mãe, né? Acho que o slogan dela é Cidade Mãe de Sergipe, eu acho. Sim. E a gente já visitou a Igreja do Carmo, a pequena e a grande. A gente visitou a Igreja do Carmo Menor, que é uma capela, e a Igreja do Carmo Maior. E também visitamos aquela parte do Museu da Irmã Dulce também, que fica tudo no mesmo complexo. Essa aqui é a Igreja dos Homens Pardos, né? Que, na verdade, eles construíram porque eles não eram permitidos de frequentar a Igreja do Carmo. Então, eles construíram, se juntaram em uma irmandade e construíram essa igreja aqui, que infelizmente está fechada hoje. A gente veio bater uma perna na quarta-feira, né? Mas ela tá em construção ali. E a Igreja do Carmo, é interessante a história dela, porque ela foi construída com escravos. E eles não tinham experiência em construção de igreja, e sim em construção de barco. E o teto é todo em formato de fundo de barco. Isso é um ponto interessante, porque geralmente as igrejas têm um teto todo pintado e tal, por um pintor reconhecido de algum lugar. Essa foi um homem negro que pintou algumas partes, algumas telas, né? Algumas telas da igreja. De qualquer forma, foram as pessoas negras que construíram. Os escravos, né? E um ponto interessante é que, como a gente está perto da Semana Santa, que a gente está no mês de abril, os santos, por incrível que pareça, a gente não sabia dessa informação, eles estão tampados. Ele explicou, o guia que fez com a gente, que é um rapaz, um adolescente. Samuelzinho. Um adolescente que guiou a gente, foi muito legal. Ele tá fazendo curso de turismo pelo Senac, e é muito legal também, e dá oportunidade para esses jovens, né, de estarem podendo fazer esse estágio, que seja, e poder desenvolver esse trabalho, porque, querendo ou não, o turismo é uma área muito legal, e aqui deve estar precisando de mão de obra, então eles capacitarem essas pessoas que já moram aqui, porra, isso é impressionante, muito legal. Muito bom. Não, a Alda está com a gente. Alda, você sabe explicar? Olha a nossa amiga. A Alda, nossa amiga que a gente fez aqui em Sergipe, ela é católica. Então, gente, eu não tenho 100% do conhecimento, então se eu passar alguma informação errada, por favor, me perdoem. Mas ao meu entendimento, eu não sei se é regionalizado ou se é em todo o Brasil, pelo menos na minha região não é. Mas pelo que eu entendi, eles cobrem os santos uma semana anterior à Semana Santa, em prol disso, porque Jesus peregrinou 40 dias, né, no deserto e tudo mais. Então eu creio que seja a respeito, mostrando respeito por esse fato que eles cobrem uma semana anteriormente. Mas eu não tenho certeza se é em todas as regiões, igual eu disse, porque eu não tinha esse conhecimento. Mas achei muito interessante, entendeu? Muito maravilhoso, e é sobre isso. Deixa nos comentários aí se... Mostra aqui a Alda aqui, ó. Deixa nos comentários aí se na sua cidade acontece isso também. Hashtag católico. Hashtag. Agora a gente veio aqui no ateliê do Nivaldo, né, que é um grande artista aqui de São Cristóvão. E na cidade tem algumas pinturas dele, algumas artes espalhadas. Então é muito interessante da gente conhecer. Infelizmente, a gente tocou a campainha e ninguém atendeu. Acho que ele mora ali, ele deve estar ocupado. Né? Mas ele trabalha principalmente com estilogravura. Vale muito a pena visitar. Pelo que a gente viu aqui de fora, muito bonito lá dentro. A gente veio aqui já será a nossa terceira parada. Na verdade, no meio do caminho da nossa terceira parada, a gente encontrou uma galeria de artes, né? Que é o Salão de Artes Vestaviana, que estava tendo uma exposição sobre pescadores muito bonita, muito interessante. E aí uma das guias que estava lá, uma das condutoras, trouxe a gente para conhecer aqui a Casa da Queijada, que fica ao lado, para conhecer a Dona Marieta, que é quem faz as queijadinhas, que são patrimônio material daqui de Sergipe.
E Aham. nossa, a Dona Marieta, bote a foto aqui, ó. A Dona Marieta é um amor de pessoa, ela contando a história dela pra gente, né? Sim, de onde ela veio, como foi esse processo de conseguir ter um lugar, assim, um espaço para vender suas coisas. Sim. Também, ai, tipo, A gente cachaça. tomou licor aqui, que é tipo daqui também de genipapo e de uva. Pra quem gosta, é ótimo, né? Mas que a gente não tá acostumada. Aham. Muito legal, muito interessante. E a Dona Maria tá contando a história dela. Ela comentou, né, que aqui nessa parte alta, que é onde a gente tá fazendo esse tour, era só pessoa branca, pessoa rica, pessoa que tinha dinheiro. E ela veio da parte da Maré, que é ali a parte baixa, onde tinha pessoas pretas, pessoas escravizadas. E a queijada é uma cultura, né, uma herança que veio dos povos escravizados. E ela falou umas frases, né, sobre ela conseguir sair da senzala, né, fazendo essa queijadinha. Tendo essa asserção, né, no trabalho, assim. E Sim. na galeria de arte lá, a exposição de pescadores, tem algumas fotos, uma exposição de um barco também, que tem lá, com lama, animais também, caranguejo, siri, e mostra o cotidiano dos pescadores aqui de São Cristóvão. Sim. Bastante interessante. Eu não sei quando vocês vierem aqui, provavelmente vai ter outra exposição de arte, mas vale a pena também dar uma passadinha. Não estava no nosso roteiro, a gente não encontrou na internet, Sim. mas andando por aqui a gente conseguiu encontrar, e como é bem na praça principal, então é só entrar e ver o que tem lá dentro, o que tá tendo de exposição. E se tiver a oportunidade de conhecer a Dona Marieta, Sim. conheçam, porque é uma pessoa muito simpática, uma pessoa que é rica, e sabe contar a história dela, sabe com muito... Propriedade. propriedade porque ela viveu, né? Mas assim, ela conta a história dela, ela não tem vergonha de onde ela veio e ela gosta de trazer isso como assim, olha, eu vim daquilo ali e antigamente não me deixavam nem pisar aqui e graças a Deus agora ela tem esse lugar, por exemplo. Super receptiva, dá pra ver que ela ainda herda algumas coisas da mãe, da avó, tipo mesa, o forno a lenha. Então é muito legal de conhecer também, vale a pena demais. Ó, nós compramos aqui queijadinha. Aqui eu vou mostrar a cocada. E cocada de Você mostrou maracujá. a bancada? Sim, olha a bancada aqui atrás. Tem cocada de tudo quanto é tipo, tem queijadinha. Muito baratinho, dá pra comprar por unidade. Um potinho também, R$6 o potinho da cocada. E a unidade da queijadinha foi 4. Muito gostosa, mas a gente ainda não comeu, mentira. Depois lá da Casa da Queijada, a gente foi na Igreja Matriz, que é aqui de São Cristóvão também. A gente aprendeu um pouquinho lá sobre algumas coisas que são daqui da cidade mesmo, tipo procissões, os santos. E como a Igreja Matriz, o menino deu algumas... A gente perguntou de novo sobre por que os santos estão encapados, né? Com Uma semana antes, né? Sim, é uma semana antes que eles botam um cobertor em cima. E diz a lenda aqui, né? Pode ter outros também. Outras lendas ou coisas do tipo, que eles colocam o pano por cima porque nesse período os espíritos malignos ficam atrás dos santos. Então, para evitar que isso aconteça, eles colocam um pano em cima desses santos uma semana antes da Semana Santa, que é em abril. Passado, tá? E que, coincidências ou não, a câmera parou de funcionar lá. Foi verdade, deu um bug aqui. Filmando o santo parou de funcionar, ou Deu seja, um bug aqui na câmera que parou de funcionar. Talvez tenha algum espírito maligno ali tentando pegar o santo, né? Assim, provavelmente uma superstição, né? Porque não... É uma superstição. Mas é interessante também, né? Que tem 2 versões. A gente aprendeu as 2. A gente também deu uma passadinha no Museu da Polícia Militar. E o que eu achei mais interessante lá foi ver uma telha da casa dos pais de Lampião. Porque a gente viu muito, principalmente quando a gente estava aonde? Era Pernambuco, né? Sim. Ali no Museu do Sertão. Cais do Sertão. E lá a gente via muito falando sobre os cangaceiros, sobre o Lampião e tal, que foi uma figura icônica daqui do Nordeste. Mas aqui nesse Museu da Polícia Militar tem essa telha que era da casa deles, que tipo assim, o coronel, no caso quem foi a pessoa que, que matou o Lampião, pegou uma telha pra tipo, como se fosse um objeto de vitória, sabe? Assim, porque a polícia combatia, né, todo mundo, os cangaceiros. Isso. E como se sabe, né, e é sabido aqui no Nordeste, olha que na maioria do Brasil, possui um pouco menos, mas Lampião foi a maior figura dele. Povo cangaceiro, né? Esse povo cangaceiro, então conseguir matar ele, pegar um pedaço da casa de onde ele morava, então é uma grande conquista, querendo ou não. E sobre a polícia a gente tem uma perspectiva, né, a perspectiva deles sobre o combate dos cangaceiros naquele período. Sim, foi bem interessante. É interessante aprender, ver a perspectiva da polícia naquele período também, mas de qualquer forma, lá desse museu tem muitas coisas assim que eram remetidas da época, né? Tem uniforme, tem bala, tem arma,
não dava pra gravar uma sala lá que era dos armamentos, mas também são bastante interessantes. E do ladinho ali também tem um ateliê de artesãs daqui de São Cristóvão, que é muito bonitinho. Vale muito a pena a visita também, mesmo que não vá comprar nada, pra ver as peças feitas aqui, que normalmente são de bordados e crochês, muito bonito. Pessoas que guiaram a gente deram mais dicas de algumas festividades que acontecem aqui em determinados períodos. Mas em novembro acontece um festival de artes aqui em São Cristóvão, que é muito conhecido e atrai muito público. Então, caso você esteja nesse período ou esteja planejando vir por aqui nessa data, dá uma passadinha em São Cristóvão que vai estar tendo essa festividade. Sim, Casa dos Saberes e Fazeres. Olha que bonitinha essa miniatura que eu comprei das casinhas que tem aqui. Parece um pouquinho com as de Olinda, algumas, né? Muito bonitinho, foi R$8. Muito bonitinho. Tem várias artes, né? Muito bonito. Sim. O que você achou? Eu gostei também. Eu acho que tem bastante coisa diferente, assim, que são bastante artesanais, né? Feita à mão por aqui também. E pra comprar souvenir é bem legal, né? Os artesãos são daqui da região, né? Não vem de fora, como por exemplo em outras capitais, assim. É bastante interessante, vale a pena. E antes a gente ia na casa dos briceletes, a gente tinha comido biscoitinho. Que delícia, né? É verdade. Muito gostoso. Bracelete? Bricelete. Bricelete. Que também é típico daqui. Muito gostosinho. Uhum. Nossa, tô tão feliz de a gente ter conhecido isso. Me lembrou gemada, que a minha mãe fazia quando eu era criança. Que fazia com ovo e casca de limão. E o gosto é muito bom. Quanto foi? R$8 também? R$7 também. 6 biscoitinhos, 5 biscoitinhos. Ela tá encantada com a casinha dela. Eu adoro miniatura. Eu adoro coisas miniaturas. Aí agora a gente tá chegando na nossa última parada. A Casa dos Saberes e Fazeres era a penúltima. A gente tá pensando se vai ou não em um lugar que vende cachaça. A cachaça Pisa Menos, que é típica daqui da região. É daqui de São Cristóvão, inclusive, sabia? É muito difícil encontrar outros lugares. Então, vai ver se vai. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour aqui por São Cristóvão. Uhum. Foi uma passagem rapidinha, o nosso tour demorou em torno de 2 horas, né? Conhecendo todos os lugares, exceto o Museu de Arte Sacra, que a gente não quis entrar porque era pago R$10. A gente evitou esse lugar, mas todos os outros a gente conseguiu visitar gratuitamente, né? Uhum. Foi muito divertido. O tour é muito rápido, a gente fica com muita calma, né? Por isso que durou todo esse tempo. Se tiver com pouco tempo e quiser passar por aqui, vale a pena demais, porque como a cidade é muito pequena, então as coisas que tem que fazer, os pontos turísticos, os museus, as igrejas, são todas uma perto da outra. Sim. E tem bastante coisa, apesar da cidade ser pequena, tem muita coisa pra conhecer. Fora os atrativos que a gente não foi, que é mais longe daqui, por exemplo, o Cristo Redentor, por exemplo, ali na parte da Maré, que é a parte onde tem mais os mangues, os rios, que é mais embaixo, numa área mais embaixo. A gente não vai conseguir visitar, a gente só veio pra essa parte histórica mesmo. O que foi mais a tua parte preferida? Acho que foi a Casa da Queijada. A minha também, porque a gente conversou com ela, né? Foi tão legal. Fora isso, os briceletes eu também achei muito gostoso. E as artes, no geral, principalmente da xilogravura, achei muito bonito. Uma pena a gente não ter conhecido o seu Nivaldo. Quer falar da tua parte favorita? Eu gostei um pouquinho de tudo, gente, mas eu concordo, eu também preferi ir lá na Queijada pelo contexto, a história, entendeu? Foi uma experiência maravilhosa, conhecemos, né? Ela que é uma figura histórica, então foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso povo aqui do São Cristóvão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curte, compartilha. Oi, gente. É final do dia. O Diogo tá aqui editando outro vídeo. Mas eu não posso deixar de falar do pintor de diversas igrejas lá de São Cristóvão, que é Teófilo de Jesus. Que, meu Deus do céu, pinturas lindas, maravilhosas. E ele era uma pessoa negra que pintou esses tetos. Por ele ser negro e escravo, não podia assinar suas obras. E aí ele deixava todas as bocas iguais para saberem que a obra era dele. Não queria esquecer de falar sobre esse artista maravilhoso de tantas obras que a gente viu hoje. Que vocês confiram também o trabalho dele, se pelos nossos vídeos, mas também pessoalmente, se possível. A gente não conseguiu também ir pro ateliê do Nivaldo, de xilogravura, porque estava fechado na hora que a gente foi. Mas também é uma outra pessoa que vale a pena visita. A arte no geral nos encanta, mas principalmente, né, vendo essas quando muitas das vezes elas são negligenciadas, sabe? E quando também são proibidas e tal. Como estávamos perto da orla, sempre no final da tarde, quando dava, a gente ia lá para ver o pôr do sol. Querendo ou não, como a praia tinha uma extensão muito longa de areia, ficava bonito de se ver o pôr do sol de lá, mesmo ele se pondo atrás dos prédios. Depois a gente comprou um presentinho pra Alda, porque ela queria comer milho, e ela não encontrava em lugar nenhum. Então a gente encontrou em uma quitanda milho e a gente entregou pra ela e essa foi a reação. Beijo, Alda. Alda, eu tenho uma surpresa pra você. Gente, vocês acharam milho? Papá, tá mesmo? Agora vai ter que comer.
Ai, parece que ele tá com o olho fechado, olha. Ai, Ai, tadinho. Olha, não tá vivo não, ele tá morto. não, eu tô sendo preparada. Pensar que ele foi morto há poucos minutos. Não, mas olha aqui, olha, o pelinho. É normal do caranguejo. Aí bota pra cerveja. Olha aí como que quebra, olha aí, ó, aprende aí, ó, da melhor forma. Olha. Mas isso aí é muito difícil. Aqui o prato, quebrando o caranguejo da melhor forma. Esse aqui come também. Geralmente a pessoa segura. Ai, credo, para com isso, cara. Amor, não pode postar isso aí, não. Olha. Falou que sabia. Gostoso? Tem um álcool? Tem um pouquinho de Ah, quer o álcool, agora que já botou a mão na comida. Já era. Abre uma pra ela comer aí. Tira da casca, não come casca, não. Não, eu vou só morder. Puxa, faz... Não gostou? Prova, tem que comer mais. Não gostou? Ai, amor, será que eu vou gostar? Eu gosto. A textura é muito esquisita. É mesmo. A textura. Textura igual camarão. Ela não vai gostar do camarão. Não, mas aqui no pastel vem diferente. É, não pode ser diferente. Paxa, eu acho que é mais de Gostou? boa. É porque aí É meio sem a graça. textura é muito. Deixa eu passar aqui pra falar pra vocês o que a gente fez ontem. A gente conseguiu finalmente comer um caranguejo, né? Que a gente queria ter a experiência de quebrar ele. Fomos eu, o Diogo e uma colega que a gente fez aqui no voluntariado, que é a Alda. A Lisandra nunca tinha comido caranguejo, então foi a primeira vez. E do modo tradicional, que é pegar o martelinho, quebrar, e chupar a pata, abrir o caranguejo, comer o cérebro do caranguejo. A princípio, no começo era meio estranho, né? Principalmente que as patinhas têm pelo, assim. Ai, dá nervoso. Mas depois eu acho que o Diogo nem filmou. No começo, no primeiro contato, me deu um negocinho mesmo. Mas depois eu comi tudo. Ninguém quis comer mais, eu fiquei comendo lá. Porque eu achei um absurdo. Porque assim, a gente vai comer um bicho, a gente tem que aproveitar o bicho inteiro. Porque já matou o negócio, né? E a mulher, pra tranquilizar a gente antes de chegar o caranguejo na mesa, ela falou: não, o caranguejo tá vivo, a gente faz na hora, a gente joga ele na água quente, ele morre lá e traz. Isso. Ela falou pra quem? Pra gente, eu acho que tu não ouviu. Meu Deus, e a Alda que tava com a gente, ela nunca tinha comido, ela não queria comer caranguejo, porque ela tava com dó, né? Mas se ela tivesse ouvido que o caranguejo tava vivo, foi feito na hora, escaldado, coitada. Ela nem queria comer. Aí chegou o caranguejo lá, dizendo morrendo de dó do caranguejo. Falei, tá com uma carinha triste. Aí ela também nunca tinha comido camarão e Sim, nem aratu. Nem eu tinha comido aratu, nem Diogo também. A gente provou o aratu aqui. Na verdade, a gente provou o pastel de aratu. A gente não conseguiu achar ele in natura pra comer que nem caranguejo, assim, quebrando. Foi interessante, tem um gosto mais forte de peixe, né? E o camarão foi interessante pra ela também, que ela nunca tinha comido, ela gostou. E foi legal. Foi barato, eu acho, o rolê. Não, né? barato não. Acho que foi justo. O caranguejo tava R$ 9,90 a unidade. Caranguejo, se você quiser pedir um caranguejo só pra provar, experimentar, vale a pena. Acho que a gente só encontrou nesse lugar, porque os outros lugares só vendiam combo, né? Tipo, seis caranguejos. A gente só queria um pra experimentar, porque imagina se a gente não gostasse, foi o caso. Ninguém quis comer. Eu comi sozinha um. Se eu tivesse comido sozinha 6. 6 pastéis de 3 de aratu e 3 de camarão. Foi R$35. A gente pediu uma cervejinha, que foi R$15. Nossa amiga pediu um drink. De R$30. Foi R$30. Acho que mais caro foi o drink mesmo. Foi muito caro, eu achei também. Foi só isso. Aí foi. É uma sobremesa, que era uma cocada quente. Queijo, cara, bizarro. E sorvete. A cocada era quente, cremosa. Aí tinha queijo parmesão ralado. Então dava um agridoce, né? Agridoce? Fala? Um doce com salgado. E o sorvete que era gelado. Aí quando tu pegava uma colher de sorvete com a cocada não queimava a boca. Porque a cocada mesmo, pegava só ela, queimava. Ai, que delícia. Tu filmou? Não, nem acho que sei. não. Ai, acho que sim. Isso aí deu quanto a conta? R$130, né? Foi 130, aí dividido pra 3 deu em 70 reais. 60 reais pra nós dois. 60 pra ela, porque a gente separou o que cada um comeu, né? Aí deu 60 pra ela e pra gente deu 70. Então deu 35 pra gente tomar uma cervejinha, né? De 600, comer 2 pastéis cada e comer um caranguejo. E o doce também, né? E o doce, O doce já valeu, foi muito gostoso. Depois da Páscoa tem parece que pré-caju, que é a festividade que dura até o final do ano. Então,
vale muito a pena vir pra cá. Parece que essa que é a alta temporada aqui de Aracaju, né? Esse Sim. pré-caju. Antecede a festa junina. Hoje caiu um torozão, né? Hoje caiu um toro, alagou algumas coisas aqui, molhou e tal, infiltração, foi uma cagada aqui no rolê. Apesar de serem só 15 dias, a gente aproveitou bastante Aracaju, a gente conheceu vários lugares, fizemos amizade, a gente passeou bastante. Foi uma cidade bem legal de conhecer, apesar do pouco tempo. Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreva e compartilhe com quem você gosta. Até o próximo vídeo, tchau!